Ao longo de nossas vidas, muitas vezes descobrimos que há dois tipos de família: aqueles que compartilham o mesmo sangue conosco e aqueles que escolhemos. No entanto, nem todos têm um relacionamento saudável com o seu próprio sangue, alguns brigam e nunca mais conversam, outros se afastam sem conhecer a fundo e há aqueles que fingem gostar quando na verdade nem se importam. Descobrimos que a senhora Luciana, ao longo da vida, acreditava ter construído uma relação maravilhosa com sua filha, digna de se admirar. No entanto, após sofrer um terrível acidente, ela percebeu que talvez tenha sido enganada durante boa parte da sua história. Estamos muito ansiosos para conhecer a jornada da senhora Luciana e acompanhar a história tocante que ela terá a partilhar conosco. Luciana nasceu em meio a difíceis circunstâncias numa pequena cidade do interior da Inglaterra, marcada pela guerra e fome cotidianas. Com menos de 5 anos de idade, nunca havia tido a oportunidade de brincar na rua ou frequentar a escola, ou mesmo saber o que significava ter uma vida comum. Ao mesmo tempo, aquela era a realidade que ela conhecia e, lamentavelmente, até aceitava como normal. Por não poder experimentar a infância e a alegria de sua idade, a tristeza de Luciana era grande. A vida de uma pequena garota mudou radicalmente quando seus pais decidiram que ela deveria mudar para um país sem guerra. Como ela não tinha bonecas para brincar e tinha que passar muito tempo olhando pela janela, seus pais achavam que a mudança seria o melhor para o seu futuro. No entanto, eles sabiam que não conseguiriam realizar esse sonho sem um sacrifício. Por sorte, eles descobriram que seus vizinhos tinham passagens aéreas para o lugar. Com isso, ela pôde realizar seu desejo. Poderia custar a vida de sua filha. Os pais de Luciana não hesitaram e fizeram o que tinham que fazer. Arcaram com os custos da passagem com o objetivo de salvar a vida de sua filha. Eles sempre se sentiram péssimos por não terem condições de proporcionar a ela tudo aquilo que queriam e sabiam que aquela era a última vez que viriam sua filha. A oportunidade para dar uma nova chance à pequena garotinha foi considerada uma carta escrita com uma caneta quase sem tinta. A carta foi entregue às pessoas do bairro e encaminhada dentro de um envelope para dizer que ela somente entenderia seu verdadeiro conteúdo quando ela se tornasse mãe e tivesse seu próprio filho. Após 17 anos, a jovem menina chegou a um novo país e morou com os vizinhos de seus pais. Ela cresceu consciente de que eles haveriam uma chance de perdoá-los. Ela sempre expressou seu grande amor e gratidão para com o casal que a acolheu como se fossem seus próprios pais. Não tendo filhos biológicos, eles foram extraordinários na educação e cuidado para com ela. Desde a idade de 13 anos, ela acompanhava seu pai adotivo a trabalhar na papelaria, pois sempre quis ter autonomia. Ao longo do tempo, cresceu para ser uma mulher forte, corajosa e trabalhadora, além de exemplar, como devem ser todos os seres humanos. Luciana teve uma infância difícil, pois o casal que a cuidou também eram refugiados e tiveram muita dificuldade para se adaptar ao novo país. Morando em espaços pequenos e passando por momentos de fome, ela cresceu e fez o seu melhor para formar sua vida. Foi lá mesmo que ela conseguiu seu primeiro emprego, apesar de modesto, foi ela que conseguiu. Luciana nunca teve a ambição de alcançar grandes coisas, ela se contentava com o que tinha. Um belo dia, um homem alto de olhos verdes entrou em uma loja e se apaixonou perdidamente por Luciana, a menina tímida que trabalhava no caixa. Após convidá-la para um café, ele a pediu em namoro. Com apenas 2 encontros, a jovem não tinha dúvidas de que queria passar o resto de sua vida ao lado dele. O rapaz a tratava como se fosse a mulher mais preciosa do mundo, garantindo-lhe um salário que cobriria todas as suas despesas. Luciana não foi tratada de forma inadequada, e havia algo ainda mais importante do que apenas acolher uma refugiada. Ele pediu para que Luciana se casasse com ele, para que assim ela tivesse a licença e os documentos necessários para morar permanentemente no país. Luciana aceitou com grande alegria, e os dois foram morar juntos. Após terem economizado o suficiente para comprar uma casa em um subúrbio da cidade, os dois tiveram sua única filha, Amanda. Ela teve sua filha com 26 anos. A pequena menina nasceu com muito cabelo e olhos iguais aos do seu pai.
Ela recordava da carta que os seus pais lhe tinham escrito, mas nunca a tinha aberto, uma vez que tinha medo de desiludir-se. Assim, ela preferia viver na incerteza do que aquelas palavras continham. O casal com quem ela viveu desde pequena evitou influenciar a menina a abrir a carta, dando-lhe liberdade para ler as palavras do seu coração, quando ela sentisse que estivesse pronta. Luciana estava confusa com a maneira como as coisas eram. Quando segurou-a em seus braços, ouviu o som de sua voz mais alta e ela decidiu abrir a misteriosa carta que tornou seu rosto triste ao serem lidas as primeiras palavras. Com o apoio de seu esposo, ela descobriu que sua história nunca havia sido esquecida por seus pais e que eles tinham se sacrificado para salvar sua vida. A partir daquele momento, Luciana tomou aquela situação como exemplo para criar seu próprio destino. Desde a infância de Luciana, ela se determinou a fazer o melhor possível pela vida de sua filha, assim como seus pais haviam feito com ela usando os ensinamentos e valores passados. Ela criou a menina com o maior carinho do mundo, compartilhando cuidadosamente sua história e a bravura de seus avós. Luciana permaneceu na escola. Quando adolescente, ela já definia que seus filhos iam ter o mesmo cuidado, amor e educação de qualidade que recebeu. Luciana sonhava em se tornar uma grande empreendedora. Ela e sua filha, Amanda, tinham uma relação incrível. Amanda nunca escondia nada de sua mãe e tinha muita confiança nela. Desde sua adolescência até ser adulta, Luciana sempre aconselhava a filha. Quando Amanda completou 20 anos, Luciana ficou imensamente orgulhosa e feliz por sua filha e por todos os bons momentos compartilhados. Amanda sofreu muito com a perda de seus avós adotivos. Dona Luciana, sua mãe, já com 50 anos, tentava ser forte para que sua filha pudesse viver seu luto dignamente e buscar apoio na família. Apesar da dor que sentia, Amanda precisava lidar com a perda do simpático casal que havia cuidado dela e de sua mãe como seus próprios pais. A família de Amanda decidiu se mudar para outra cidade, pois acreditavam que seria benéfico para o desenvolvimento pessoal da jovem, que havia estado muito tempo protegida pela sua mãe. Dona Luciana e seu marido aprovaram a mudança, e passaram a receber cartas de Amanda com frequência. Além disso, sempre que possível, os dois se falavam por telefone. Amanda agora tinha a oportunidade de conhecer o mundo por conta própria e se sentia orgulhosa desse feito. Luciana estava muito orgulhosa de sua filha, pois ela trabalhava e fazia faculdade. Tudo estava indo bem até que, alguns anos depois, uma tragédia atingiu a família. Uma noite, enquanto Luciana assistia televisão na sala, ela sentiu um cheiro de fumaça saindo de uma tomada na cozinha. Ela correu para verificar, mas era tarde demais. A fiação já estava em chamas e a casa foi destruída completamente. A velha senhora Dona Luciana tentou correr o mais rápido possível para o quarto da casa, feita quase toda de madeira para buscar seu marido, mas já era tarde demais. O fogo havia tomado conta de tudo, incluindo o quarto onde ele estava dormindo, e ela não conseguia mais ouvir os gritos dele. Houve apenas chamas por toda parte e nada mais foi possível fazer. Amanda, que vivia em outra cidade com seu parceiro, deixou tudo para trás e voltou ao lugar de seu nascimento depois de saber que sua mãe sofrerá um derrame e desmaiou no corredor. A fumaça e cheiro foram detectados pelos vizinhos que conseguiram prestar socorro às pressas. Ao descobrir o diagnóstico da senhora, Amanda resolveu oferecer sua casa para que ela pudesse morar em sua companhia mesmo após o funeral de seu pai. Dona Luciana não tinha alternativa a não ser aceitar a ajuda que a filha oferecia. Ela entendia que o momento era delicado e a jovem mulher teria planos que, necessariamente, seriam interrompidos. Porém, isso a deixava aflita, pois ela sabia que a filha precisaria de muito cuidado nos próximos meses para se recuperar e que isso poderia possivelmente atrapalhar seu caminho. Por mais que isso a magoasse e fizesse com que ela se sentisse culpada, ela suportou tudo com esperança de ser, assim como a filha fez por ela na morte de seus avós, uma pessoa forte para suportar. Dona Luciana demorou meses para conseguir voltar a andar, devido ao derrame que causa paralisia temporária de seus membros. Levaria ainda mais tempo para se recuperar da morte de seu marido.
Ela insistiu para que sua filha e seu namorado a colocassem em uma casa de repouso, pois sentia que esse era o melhor para a rotina dos dois. No entanto, Dona Luciana escondia o quanto ainda estava triste por ter perdido seu marido e sua casa. Ela tinha uma natureza humilde e trabalhou a vida toda. Sem carro e precisando se virar com o dinheiro da aposentadoria, ela ainda possuía seu hobby favorito, o jardinzinho, composto por flores similares às encontradas em seu país de origem, onde passava horas observando sua flora. No momento em que mudou-se com a sua filha para o apartamento, o hobby não era mais praticável, o que deixava a situação ainda mais difícil. Dona Luciana percebeu que o casal passava cada vez mais tempo no trabalho, só voltando para casa quando já era noite. Isso fez com que as conversas e a interação com ela diminuíssem e a fez pensar se sua filha e seu namorado só a haviam aceitado na casa deles por causa de uma obrigação ou de um favor. Com isso, ela começou a chorar e a se perguntar para onde iria, para não atrapalhar os dois. Luciana fez um juramento com ela mesma de que faria o melhor possível pela vida de sua filha, e, naquele momento, talvez o melhor fosse ir embora. No dia seguinte, Dona Luciana perguntou ao casal por que sempre chegavam tão tarde e saíam tão cedo. O casal explicou que trabalhava muito pois estava em busca de uma promoção, por isso faziam horas extras e ficavam cansados demais para conversar no fim do dia. Dona Luciana queria acreditar que sua filha e seu namorado não estavam propositalmente evitando-a. Mas, com lágrimas em seus olhos, ela concluiu que não aguentava mais a companhia de uma idosa doente. A partir daí, passou algumas semanas procurando um lugar para morar. Dona Luciana decidiu se mudar para que não se tornasse mais um incômodo para o jovem casal. Primeiro considerou voltar para sua antiga casa, mas ela era toda de madeira. Dona Luciana se sentia mal por ter falhado na criação de sua filha, Amanda. Pois, não havia ninguém para ajudá-la nessa hora difícil, quando precisava de cuidados médicos para superar tanto a morte de seu marido quanto a incapacidade de caminhar. Ela então havia se mudado para um local mais barato com o dinheiro da aposentadoria, mas que ainda assim era vazio demais. Ela arrumou suas malas com suas roupas e os poucos itens restantes da casa que havia sido destruída por um incêndio. Em uma manhã ensolarada de segunda-feira, ela pediu ao jovem casal para que a levasse para uma casa de repouso. Ela não conseguia mais suportar o sentimento de angústia que sentia crescer dentro de si. Amanda olhou para o seu namorado com uma expressão desconfiada, como se não soubesse o que fazer. Ela pensou por alguns segundos antes de tomar uma decisão. Dona Luciana segurou na mão de Amanda e perguntou se ela realmente queria que ela passasse seus últimos meses na casa dela. Dona Luciana, com lágrimas nos olhos, confirmou que sim. Então, eles almoçaram juntos pela última vez. Dona Luciana queria que Amanda acreditasse que a vida no novo lar seria boa para ela, mas ela estava escondendo sua verdadeira intenção de ficar com Amanda de livre e espontânea vontade. Após, ela soltou a mão de Amanda. Dona Luciana queria que sua filha e seu namorado faltassem ao trabalho para levá-la à casa de repouso que tinha escolhido. Quando eles estavam dentro do veículo, sua muita idade fazia com que ela baixasse a cabeça e olhasse fixamente para o chão, segurando as lágrimas, com a vontade de voltar atrás e anular sua decisão, pois sabia que poderia se arrepender a qualquer momento. Finalmente, chegaram ao seu novo lar. Quando Patrícia olhou pela janela, ela sabia que aquela era sua nova casa. Dona Luciana ficou incrédula ao ver o que seus olhos viam. Ela esfregou os olhos e chegou a se beliscar para ter certeza de que não estava sonhando. Olhou para sua antiga rua e reconheceu o local. Onde costumava estar a sua humilde residência agora se via ao longe uma casa nova e revitalizada. Seu lindo jardim que sempre a encantou não estava mais ali, só restava uma terra arada como se fosse pronta para que algo belo fosse ali plantado. A senhora Dona Luciana ficou emocionada ao ver a nova casa construída por Amanda com as economias que ela acumulou durante anos. Embora confusa, ela não entendeu como aquilo não havia acontecido antes.
Amanda então explicou que ela saía do trabalho mais cedo junto com seu namorado para ajudar na construção e que tudo era para proporcionar à sua mãe o merecido conforto. A nova casa estava repleta de novas flores, o que deixou Dona Luciana ainda mais emocionada. Dona Luciana abriu a porta de sua casa com lágrimas nos olhos e palavras de profunda gratidão para Amanda, pois esta havia feito todo o possível para tornar aquela casa nova exatamente como ela gostaria. No entanto, o que a idosa mais agradeceu foi a presença de sua filha, que foi o melhor presente que ela pôde receber ao longo de toda a sua vida. Ao final, ela ficou certa de que criou Amanda para operar o bem. Se você emocionou com a história de Dona Luciana, peço por favor para deixar um like no vídeo.